pessoal, tudo bem? Gisele Carmona de volta, trazendo mais um livro para vocês. E aí, bora ler? É um livro com bastante suspense, se passa em uma cidade fictícia chamada Porteira Paulista. Temos uma família mega poderosa que domina praticamente tudo. Temos um desaparecimento e temos o envolvimento também de animais, e entre eles temos um santuário de primatas muito importante para a história. Bom, vamos lá, né? Como eu disse, a nossa cidade aqui é uma cidade fictícia chamada Porteira Paulista, né? E ela é dominada pelos Vieira de Souza, a família política mais influente de todas na região. E eles dominam tudo mesmo, tá, gente? Tudo que vocês podem imaginar tem a mão desses caras no meio. O patriarca dessa família no momento é o Álvaro Neto, que é o prefeito do lugar. E assim, né? O cara é intocável. Ninguém se atreve a mexer com ele, tanto pelo fato dele ser prefeito, quanto do fato da família dele ter uma influência gigantesca. E parecia que era só mais um fim de tarde. Mas tudo muda quando a esposa desse cara, a Verônica, simplesmente desaparece. E é a partir desse desaparecimento que a nossa história começa a se formar, né? Então é a partir desse momento que uma rede de segredos e corrupção, intrigas, todo tipo de picuinha, você começa a perceber que tá ultrapassando os muros da mansão do tal dos Vieira e começando a atingir tudo na cidade. Ou seja, o desaparecimento da Verônica, ele não é só um caso policial, ele é mais do que isso. Ele começa a desmascarar, na verdade, um esquema de podridão, de real que existe ali, que envolve muito coisas que a gente já conhece, como aparências e status, que algumas pessoas tanto gostam de manter. Essa história ela é dividida em várias camadas, ou seja, a gente vai ter várias histórias paralelas acontecendo e acredite, todas elas se interligam de uma forma fantástica. Enquanto o Álvaro tá lá nesse processo de tentar entender o que aconteceu com a Verônica, não que ele goste da Verônica, tá, meu povo? É que na verdade ele precisa encontrar a Verônica. Então, enquanto ele tá aí nesse processo de tentar entender o que aconteceu com a mulher dele, a gente tem uma história paralela que fala sobre o santuário dos grandes primatas de Três Barreiras. E aí, num primeiro momento, vai parecer que assim, nossa, mas essa história estava aqui, agora tá indo para outro lugar. Gente, acredite, se interliga magnificamente. Então pode ir tranquilo, lê essa parte também porque ela é muito importante. Então aí a gente vai ter essa parte do santuário, né, falando sobre a forma como, principalmente a forma como os seres humanos tratam os animais enjaulados. Já começa a pegar aí a referência porque você vai entender. Conforme a narrativa dessa parte avança, o santuário começa a se conectar com toda essa intriga, né? E ela revela muito sobre exploração, violência, manipulação. E aí não estamos falando apenas dos macacos, tá, gente? Estamos falando também de política. É claro, né, que como não poderia deixar de ser, o André aqui, ele também fala como isso tudo atinge a vida animal, a natureza, como isso destrói de maneira ampla, sabe? Muito ampla. Aqui as grades não são trabalhadas apenas na sua forma literal, mas também simbólica. Ou seja, temos a questão das prisões físicas, né? Até porque a gente tem aí a história do leão, que sofreu maus tratos a vida inteira atrás das grades de um zoológico. Mas a gente também tem as grades que aprisionam as pessoas, né? E eu não tô falando de cadeia, tá? Eu tô falando de prisões de corrupção, de jogos de poder, de promessas, opressão, de coisas que você sabe que funcionam ou não funcionam dentro desse universo
complexo, né? Que é o universo do poder, do se manter no alto, se manter no status. E aí, né, meus amigos, o André ele é muito bom em manter a gente tenso, porque o tempo todo você desconfia de todos os personagens, porque todos os personagens dele conseguem ter algo a mais escondido, que você fica levantando as questões de: cara, será que essa pessoa realmente é confiável? Será que eu devo acreditar no que ela tá tentando me contar? Ou será que ela também tá tentando me enrolar? E aí, conforme a história vai avançando, muitas coisas começam a ser reveladas. E são coisas, assim, que você fica de boca aberta. E eu acho que o ritmo com que o André escreve é muito bom. Eu não consegui largar o livro de verdade, porque assim, eu queria o tempo todo saber o que tá acontecendo com esse povo. Meu Deus do céu, quem que tá falando a verdade? Tipo, aonde foi parar a Verônica? O que que tá acontecendo aqui? E sem contar que eu fiquei morrendo de dó, de verdade, do pobre do leão. Ai, gente, é sério. Oh, meu Deus do céu, o bichinho. Como o bichinho sofreu nessa história, viu? Ai, ai. Então aqui nós temos, né, um suspense político, que aliás é uma habilidade gigante do André, ele é muito bom nisso, eu já tinha lido outro livro dele, eu vou ler mais livros dele, ele tem uma habilidade para esse tipo de livro que é muito gostoso de ler. E também muito irritante, viu? Vou te contar. Ai. Temos drama familiar. A gente tem muitas críticas sociais, que eu gosto também disso. Eu acho que o André é muito bom nisso. É aquelas críticas bem veladas, assim. E às vezes nem tanto, às vezes são críticas gritando na sua cara mesmo. Muita gente deve ler e não entender ainda assim, mas são sensacionais. Eu gosto muito, muito do tipo de estrutura que o André cria para fazer as críticas sociais dele. E é claro, né? Temos aí um prato cheio com revelações, inclusive bem surpreendentes. Eu acho que todo mundo que chegar no final desse livro vai curtir muito a forma como ele é concluído. A gente tem muitas situações que nos levam a questionar mesmo, né? Formas da humanidade de agir e a questão de até onde realmente as pessoas são capazes de chegar para manter o controle de algo, para realmente se sentirem poderosas ou estarem dentro do jogo, sabe? Então, assim, eu acho que o livro deixa a pergunta pro final: o que significa realmente ser livre? E é isso, pessoal. Esse foi o livro. Quem não leu ainda, vale muito a pena. Me conta depois o que achou, se concorda comigo nos pontos que eu levantei. Quem já leu, conta aí se concorda, se não concorda, o que achou, qual foi seu personagem preferido. É muito legal debater essas coisas. E é claro, né? Não esquece de curtir, não esquece de comentar, por favor. Eu tô na campanha de YouTube me nota, YouTube me veja. Eu quero conseguir trazer vídeo para vocês, não só de 15 em 15, eu quero conseguir trazer vídeo toda semana. Mas eu preciso ter mais visualização para isso, porque assim, vamos combinar que dá um trabalhão danado gravar e editar para postar aqui toda semana. Então, YouTube, não esquece de mim, querido. Entrega meus vídeos, por favor. Então você pode ajudar curtindo e comentando aí, compartilhando com outras pessoas e chamando o pessoal para seguir, né? Para seguir o canal, para seguir meus vídeos. E está dado o recado. Vai lá ler o livro do André, se divirta, tenta descobrir o final, vê se você consegue, tá? Eu peguei lá, pesquei no meio do caminho algumas coisas, mas eu acho que outras passaram e foi bom, porque aí eu consegui ter uma surpresa maior no final. Então, vai lá, lê, vê se você consegue descobrir detalhes, se você consegue mais ou menos identificar qual vai ser o final do livro, que vale a pena. É muito bom esse livro, de verdade, gente. E até a próxima, né? Vai lá, desliga a internet e vai ler um livro. Beijo, tchau!